Vamos lá, pessoal. Hoje eu vou mostrar como eu fiz uma VSL com IA em 30 minutos que gerou 100k de lucro para um amigo meu. Eu fiz essa VSL, ele não estava conseguindo acertar, eu peguei e fiz usando o Cloud e vou mostrar o processo para vocês de forma detalhada. Só que antes de começar, tem algo importante. Eu fiz várias aulas ao longo desses últimos meses, em comunidades, mentorias de amigos e por aí vai. E eu sempre acabei falando mal de IA e o quanto a IA é prejudicial para o copywriter, principalmente para aquele que está começando e tudo mais. E a verdade é que eu sempre falei isso com uma preocupação muito grande de que eu sabia que a maior parte das pessoas que tentam escrever copy usando IA, que fazem uso de IA com frequência, realmente mais atrapalha do que ajuda, porque não tem um bom processo. Mas hoje eu vou mostrar algumas coisas bem importantes para vocês aqui, e como que você pode sim usar a IA ao seu favor, mas não da forma como a maior parte das pessoas usam por aí, tá? E para isso, a gente vai passar por 3 tópicos aqui nessa cala. A primeira, a verdade sobre IA que ninguém nunca te contou, algo bem revelador. Depois, quais os momentos que você deve usar a IA e em quais outros momentos a IA mais vai te prejudicar do que te ajudar. E por fim, depois a gente vai falar de fato dessa VSL, processo aí que eu fiz para fazer ela. 100% com IA. É claro que outra coisa, né, 100k de lucro é algo bem pouco, porém, pensa que foi algo que você escreveu 100% com IA e tudo mais, e esse meu amigo também não é o melhor gestor de tráfego do mundo, ele simplesmente só é uma pessoa normal aí do mercado, então isso foi bem interessante. Para nós começarmos, vamos falar sobre o segredo da API. Poucas pessoas sabem, mas a verdade é que no mundo inteiro, apenas poucas empresas de fato desenvolveram uma IA do zero. Empresas como a Microsoft, né, desenvolveu o Gemini, a Anthropic desenvolveu o Cloud, a OpenAI desenvolveu o ChatGPT. E isso tem um motivo, tá? Porque construir uma IA própria custa bilhões de dólares em infraestrutura, dados, pesquisa, e realmente está fora do alcance de qualquer software do mercado, e eu posso dizer isso com uma certa segurança, tá? É realmente muito custoso e poucas pessoas teriam a expertise de pensar em fazer isso, tá? Então, só que assim, você deve estar pensando, tá, mas eu sei que tem um monte de software, fulano de tal lançou um SaaS, não sei quem lançou uma extensão, não sei quem lançou um agente e falou que treinou para escrever copy como o Stefan Jordan, não sei o quê. Na verdade, quando a gente está falando sobre software, SaaS, essas coisas, aplicativo que seja, na maioria das vezes a gente está falando API. API nada mais é do que a possibilidade de você emprestar, dentro desse contexto aqui no caso, né, de você emprestar a infraestrutura, a inteligência de outras empresas, como o Cloud, como o Gemini, e usar isso dentro do seu SaaS. Então, a partir daquele momento, você tem a mesma IA que tem no GPT, você tem dentro do seu software. E o que eles fazem é adicionar um prompt interno, que você não vê, porque está no back-end, e basicamente, a partir desse momento, eles falam que tem algo único, algo próprio, uma IA que eles estão há meses treinando e tarará, quando na verdade simplesmente é a inteligência de empresas grandes que você provavelmente já tem um acesso de graça, ou então você tem plano pago do GPT da vida, ou do Cloud da vida, que seja, e você já tem plano pago dessas empresas, e simplesmente as pessoas enveloparam isso de uma forma diferente, agora te cobra às vezes 1.000, 2, 3, 4, 5, 6, enfim. Tem várias IAs aí no mercado com preços exorbitantes, SaaS e ferramentas por aí, quando na verdade estão cobrando sobre algo que você já tem acesso, tá? Simplesmente eles colocam prompts invisíveis, vamos chamar assim dessa forma, por trás ali do back-end e você não vê. Empresas que fazem isso descaradamente e realmente falam que fazem, né? A OpenAI, que é um hub, o Flipik também, né? Vou até mostrar para você aqui, olha só. Essa daqui é a OpenAI, ela basicamente, você sobe os vídeos aqui, e ela consegue fazer vídeos virais, ela tem várias funções, a ideia deles é fazer o GPT só que de forma visual. Essa foi a ideia deles. Ao invés de você subir os documentos no chat e ficar lá em cima, você coloca os documentos aqui, consegue puxar, você consegue colocar, ao invés de precisar de transcrição, você já coloca, né, o vídeo e ele já faz essa transcrição, e aí ele vai e cria. Só que se você prestar atenção, você tem essa função aqui embaixo, tá vendo que é o Cloud? Se você clica aqui, abre várias IAs que já existem no mercado, como eu falei, DeepSeek, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, você vai lá, simplesmente escolhe essa IA que você quer, justamente eles estão usando a API dessas outras grandes. E não só essa empresa faz isso, mas várias outras, inclusive, e eu não preciso nem falar, né? No Brasil é ainda mais descarado isso. Então, as pessoas pegam ali uma IA qualquer, colocam uma API e pronto, acabou. E por que eu tô falando isso, tá? Porque o meu papel, juntamente com a Angélica, é trazer realmente a realidade do mercado. E eu vejo muita gente falando que tem uma IA, que treinou a IA, que colocou anos de estudos, que colocou os ensinamentos do Stefan Jordan, e fazem um monte de mecanismos mirabolantes, quando na verdade o que eles fizeram simplesmente foi pegar a mesma inteligência artificial que você já tem acesso e criar prompts. Tá? E definitivamente isso vai mais prejudicar o mercado do que ajudar. Então, pensando muito mais, né, que o mercado ele precisa estar vivo, precisa de novas ideias nascerem. E a partir do momento que isso acontece, né, as pessoas acreditam nesses softwares, nessas coisas, o efeito acaba sendo o oposto. Então, eu queria primeiro revelar, tirar essa máscara por trás de ferramentas, não estou falando de ninguém, tá, em específico. Inclusive, eu acho que essas ferramentas, elas são boas, sim, quando elas são feitas de forma específica. Por exemplo, tá, tem uma ferramenta muito legal que cria thumbnail. E você consegue fazer exatamente a mesma coisa com o Nano Banana, lá no Gemini, no Flow, né?
você consegue fazer exatamente a mesma coisa, porque essa ferramenta usa o Nano Banana para criar as thumbnails. Só que a diferença dessa outra é que eles já trouxeram referências, criaram um layout bonito e tudo mais, e é legal usar assim. Só que muitas vezes é o dobro, o triplo do valor de uma IA normal. Então, é só isso, é só para vocês não criarem a ilusão que determinada ferramenta vai gerar um resultado muito diferente do que você é acostumado a ter já, tá? Isso é realmente diferente de tudo que te falam por aí. Não existe IA treinada, não existe nada disso, tá? Esse é o primeiro ponto. A segunda questão é um raio-x geral do mercado e por que que eu sempre bati na IA? Porque eu sempre fui a fundo para tentar entender como as coisas funcionam e exatamente está aqui o que ninguém te fala sobre a IA. A IA, ela funciona como uma previsão. Então, ela calcula qual palavra vem a seguir estatisticamente. Ela não raciocina, ela não compreende, ela não sente as coisas. Então, os tokens, né, que é a unidade ali, basicamente, que a IA usa para medir as coisas e para executar todas essas coisas ali, é como se ela ficasse tentando adivinhar o que vem a seguir. Então, ela não raciocina, ela não entende o impacto que aquela frase tem. Ela associa o impacto com algum parâmetro que você ensinou, que você falou para ela. Então, começa por aí, tá? Depois, a gente tem outra coisa. Você pode subir vários livros do Stephen Jordan, não, perdão, o Quick Start, qualquer livro, o método do Stephen Jordan, e, enfim, qualquer coisa pode subir lá. E não vai funcionar como você pensa, tá? Por quê? Porque ela tem uma janela de conversa que muitas vezes é temporária. Então, aquela informação ela não fica fixada, a não ser que você solicite para buscar algo daquilo dali. É diferente do que todo mundo fala, não é só jogar, agora a IA sabe todo o método do Stephen George, sabe tudo, não sei o que, não sei o que. Não adianta. Você pode subir essas coisas que ela não vai funcionar como alguém enfim, que realmente consumiu aquele conteúdo que você vai fazendo, tá? E um exemplo legal disso pega um livro, tá? Se você quiser testar ainda hoje, terminando essa calma, pega um livro que você já leu, e sobe na IA, qualquer IA que você quiser, sobe esse PDF nessa IA e começa a perguntar algumas coisas desse livro. Um livro que, obviamente, você lembre das coisas. Você vai ver como a IA é falha, como ela perde muito conteúdo. Isso vai, inclusive, te deixar assustado a ponto de você ficar com medo de pedir as coisas para a IA depois. Tomar um certo cuidado com o que você pede, porque você vai ver exatamente esse ponto. Tá? A IA deixa muita informação passar, a IA não processa da forma como as pessoas acham que processa, e ela não é esse cérebro humano, só que em um robô. Tá? Tá muito, muito longe disso. Não existe raciocínio na IA como existe hoje no nosso cérebro, tá? Depois, a cópia que converte, ela exige modelar medos, crenças, vergonhas, declarações do avatar, coisas que quem já viveu ou conviveu com o telador sabe. Então, a IA não é emocional, ela não tem as nuances que tem. E aí vem outro ponto muito importante, né? A IA, ela é construída, né? Ela é a média de tudo que já foi escrito na internet. Então, visto que a copy para vender precisa ser única e impactante, e o impacto vem justamente do que a pessoa nunca viu antes, ou de ângulos novos que seja, a gente já começa a entender que a base está errada da IA. A IA é a média de tudo que foi na internet. Logo, ela cria coisas muito semelhantes ao que já existe. Então, a chance daquilo funcionar é muito pequena. Então, pensa só. Aliás, esses dias atrás, eu estava buscando ideias e usando a IA para isso, e chamei um copywriter aqui do meu time para fazer isso também comigo. E engraçado que a gente meio que acabou chegando na mesma frase que a IA mandou. Então, assim, o que ele recebeu, eu também recebi. Então, tem algo único, tá? A IA é literalmente a média de tudo que foi escrito e tá ali. Então, partindo desse princípio, a gente percebe também que quando a gente quer buscar sobre o público e usa IA, definitivamente não é o melhor caminho a se fazer. Tá? Depois, a gente tem a questão, né? Fazer o leitor sentir que aquilo foi escrito para ele, né? Vem de uma pesquisa real e de vários padrões, e, enfim, coisas que depois a gente vai acabar falando também. Então, por que eu quis falar isso para você? Primeiro, para começar a desmistificar esses SaaS, essas coisas que às vezes você tem dúvida de comprar ou não, se realmente aquilo é bom ou não. Falar para você que, na verdade, isso não passa de tudo que você já tem acesso, com a única diferença que existe um prompt por trás, tá? Então, imagina, quando você for comprar alguma coisa que te fala, tipo, aquele Pop AI, se não me engano, é 5 mil reais, mil e poucos dólares, alguma coisa assim. Imagina, você vai comprar aquilo lá e você tá pagando literalmente por um GPT, por um cloud, que você pode assinar por muito menos e ainda assinar ali, enfim, sabe? É muito. E detalhe, tá? Na maioria das vezes, o cloud, o GPT, o Gemini, tem uma qualidade muito maior que a API deles. Porque a API, ela é muito sensível. Então, qualquer coisa que você coloca no back-end, ela trava, ela muda. Então, são poucas pessoas que conseguem realmente usar a API da melhor forma possível. Inclusive, um exemplo disso é até uma empresa, não vou falar o nome dela, é ruim falar, né? Mas ela é um hub de várias IAs, e quando você contrata ela, você fala, nossa, estou economizando, porque eu paguei X reais, tenho várias IAs. Só que quando você vai testar o cloud nessa empresa, e você testa o cloud fora dessa empresa, tipo o cloud em si, e o cloud dentro desse SaaS, você vê que o cloud original, vamos dizer assim, ele é muito melhor do que o cloud dentro desse outro hub de IAs. Então, já fica registrado essa coisa. Não adianta acreditar que alguém treinou, isso só deve a empresas que investiram bilhões de dólares ali realmente em infraestrutura e tudo mais. E não é o caso
dessas empresas que estão aí no Brasil falando que fizeram isso, tá? Só para você não cair nesse conto do vigário aí. Depois, como a IA de fato funciona, eu passei rapidamente. E agora, como que a gente consegue usar a IA ao nosso favor? Então, depois de eu ter falado tão mal dela, né? Como que a IA funciona? A IA funciona através de 3 formas, que foram as formas que eu encontrei realmente de fazer coisas que vendem, que funcionam, e que pode te ajudar no dia a dia. Depois eu vou falar em quais situações também usar isso e quais não usar, tá? E qual que é a estrutura? Comando, template, input. São 3 coisas que a IA funciona muito bem. Vou te dar um exemplo, por exemplo, de um advogado, tá? Então, eu viro para IA e dou um comando muito simples. Estou te mandando um contrato de referência, preciso que você redija ele, porém com as informações do meu cliente. O que eu fiz? Eu dei um comando, aí eu venho e subo o meu contrato que eu já tenho, que é o template, e dou as informações daquele novo contrato, o endereço do meu cliente, o nome completo do meu cliente, enfim, eu faço várias informações ali, e o que a IA vai fazer simplesmente é pegar essas informações que eu dei aqui no input, né? Ele vai pegar essas informações e vai levar aqui para o template, ok? Então, é basicamente isso que acontece. Então veja que em nenhum momento eu estou ensinando a IA a pensar como copywriter. Em nenhum momento eu estou falando para a IA decorar um livro do Stephen Jordan. Em nenhum momento eu estou tentando ensinar a IA a trabalhar. Não vai funcionar. A IA ela já está treinada. O máximo que você pode fazer é passar algumas instruções muito simples para ela executar para você. E, na minha opinião, essa daqui de longe é a melhor, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei um exemplo para você, tá? Então, a gente vai usar o anúncio do meu concorrente como template e o meu anúncio como input. Porque, pensa só, um anúncio, ele tem muitas coisas. Ele tem público, que é dor, desejo, enfim, várias coisas ali dentro. Ele tem a parte do mecanismo, ele tem a forma que ele foi escrito, enfim, ele tem muita coisa. Então, se eu fosse ensinar isso para IA, a gente volta naquele outro passo. É muito complexo. Ele tem que ficar mandando vários documentos e definitivamente isso não funcionaria bem, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, vai copiar esse texto, vai vir no Cloud, onde eu já mandei um prompt assim, ó. Eu vou te mandar um anúncio de outro nicho e vai adaptar para o meu nicho. Vou te mandar um anúncio de concorrente e um anúncio do campeão. Vai colocar os meus argumentos dentro da exata estrutura do concorrente. Parece confuso, mas na verdade é um prompt que eu nomeio muito bem as coisas. Eu falo que tem um anúncio do concorrente e tem o meu anúncio, e eu quero que ele pegue os argumentos do meu anúncio e jogue na estrutura do meu concorrente. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar aqui, eu vou copiar o anúncio do meu concorrente, eu volto lá no Docs, eu venho aqui, meu anúncio, copio esse anúncio aqui, venho aqui, compartilhar, e aqui, coloco aqui, tá? E só aqui, pronto. Então aqui eu tenho o anúncio do meu concorrente, e aqui eu tenho o meu anúncio, tá? Esse anúncio aqui é de dores articulares, tá? Joelho e tudo mais, e aqui é sobre rejuvenescimento, uma coisa nada a ver com a outra. E quando eu dou um enviar aqui, ele vai me fazer uma cópia que provavelmente você nunca viu antes. Você nunca viu antes não, no caso, eu digo, um IA escrever tão bem dessa forma. Não existe nenhum treinamento, entre aspas, que você possa fazer para deixá-la assim, tá? Então, ele tem algumas coisas aqui nesse anúncio do concorrente, que ele vira e fala rapaz, né? Porque é meio que a gíria ali do expert e tudo mais que tem esse anúncio. Mas enfim, se é verdade que dá para rejuvenescer o rosto sem botox, rapaz, eu conheço muita mulher que acabou com as rugas e papada depois de fazer um ritual simples de 5 minutos. Praticamente todo dia eu vejo mulheres com mais de 50 anos que estão conseguindo ter a pele mais jovem do que quem tem 30. Todo dia eu vejo isso. Sem botox, sem creme cap e sem sair de casa. E aí ele continua, né? Mulheres que sofrem com rugas, papada, flacidez, o maior erro delas, ele faz todo o mecanismo ali. Então, assim, o que eu tô trazendo para você, tá? Esse anúncio aqui, ele tem uma característica muito forte de realmente um copywriter sênior escreveu. Mas por que que é? Simplesmente porque ele pegou a estrutura exata desse anúncio aqui, tá? E jogou o argumento desse anúncio aqui dentro. Ele fez só isso, tá? E por que que isso funciona? Porque existem duas coisas diferentes, tá? Dentro da copy, que uma é a psicologia e a outra é a comunicação. São duas coisas separadas. A psicologia é a ideia por trás da sua co-op, e a comunicação é a estrutura, como você empacota aquilo dali. Então, o que eu fiz foi pegar a minha estrutura, que eu já tenho aqui do meu concorrente, e jogar algumas das minhas psicologias que estão dentro do anúncio. Tá? E eu posso te garantir que, de todos os SaaS, de todas as coisas que estão no mercado, provavelmente usaram algo semelhante a isso para fazer a IA deles. Eles subiram várias copies lá para poder produzir isso daqui. Tá? De nenhuma maneira a IA vai ter a autonomia de criar coisas boas se não tiver referência. Porque, de novo, eu volto a dizer, não tem como treinar a IA para escrever para você, a não ser que você invista bilhões de reais para poder fazer ela pesquisar. E ainda assim, grande chance de não ficar bom, tá? Por algumas coisas que a gente vai falar aqui. Só que agora, tem um ponto muito importante, tá? Eu já falei isso, mas por que não escrever só assim? Primeiro, tá? Porque dessa forma, você sempre vai estar se baseando em algo que existe, que é o template, e sempre vai estar se limitando ao input que também já existe. Isso é bom, às vezes, para lateralização. Eu já escalei vários copies fazendo isso, passei para amigos que também tiveram muitos resultados fazendo isso, e é, de fato, uma maneira de escrever interessante, né? Uma maneira de ter copies interessantes. Só que o que acontece, tá? O que é o 80-20 na hora que a gente está
fazendo uma copy. Não é o que a gente está escrevendo, são os elementos de conversão. Então, assim, formato, time de mercado, dores e desejos, provas, mecanismo. Então, por exemplo, tá? O GLP1. Então, por exemplo, como que a gente vai saber os mecanismos que estão em alta? Como que a gente vai saber os formatos que estão funcionando? Tudo isso não vem da IA. Você pode até treinar a IA para te ajudar a encontrar essas coisas, mas ainda assim, a IA não vai fazer isso muito bem. Por exemplo, lançou o Cloud, né? Cloud Cowork, que é o Cloud que assume o controle do seu navegador e começa a fazer as coisas por você. Pessoal, eu já usei aquilo dali, sinceramente achei uma legal, tá começando uma revolução. Só que assim, demora muito tempo para fazer as coisas, e ele fica tirando print e tudo mais. Por enquanto ainda é muito arcaico, então ele não, você vê que ele não consegue ver a sua tela e fazer. Ele precisa tirar um print, ele analisa aquele print para saber onde vai clicar, para saber o que está na tela. Ele não está vendo como nós vemos aqui, e simplesmente, por exemplo, se você coloca o Cloud Coworking versus um humano para fazer isso daqui, ó, pega aqui, coloca, escreve qualquer coisa, tá? E fala para fazer 50 desses. O humano vai fazer em poucos segundos. O Cloud Coworking vai levar horas para fazer isso, tá? Então, assim, quer dizer que não é para usar? Dá para usar, só que assim, é o que eu falei, a copy, ela nasce muito antes mesmo da escrita. Então, e a gente começa o quê? A gente não consegue treinar, então, a IA para escrever. A gente consegue fazer várias coisas com a IA. Ela pode dar ideias para nós, ela pode ajudar a gente com alguns blocos, com alguns textos, com algumas coisas, mas, no geral, a cópia ela nasce muito antes de tudo isso. Ela nasce nos elementos de conversão, saber o que está funcionando e tudo mais. Então, quando a gente vem para o VSL, vou mostrar aqui para vocês agora, tá? Quando a gente vem para o VSL, isso daqui é uma lead que eu peguei de um nicho. Esse é um nicho sobre emagrecimento, tá? Peguei uma lead sobre emagrecimento. Então, olha só o que eu vou fazer. Ó, vou vir aqui no Cloud e vou falar o seguinte, tá? Deixa eu só abrir aqui outra guia para mostrar para vocês algo bem interessante. Aqui, pronto, achei. Então, vamos lá, eu peguei a lead, colei aqui, para falar o seguinte, ó, agora vamos fazer uma lead baseada na que te mandei do meu concorrente. Vamos usar essa mesma estrutura, porém, para o nicho... deixa eu pensar aqui, calma aí, deixa eu ver o que eu posso pegar. Deixa eu ver, eu acho que podemos pegar esse daqui e esse mecanismo, tá? Nicho de rejuvenescimento, usando o truque da colher para ficar mais jovem. E pronto, tá? Use exatamente a mesma estrutura da lead que eu te mandei. Tá? Então, vamos lá. Essa lead, ela era sobre emagrecimento, e a gente está transformando ela aqui em uma lead de rejuvenescimento. Olha só como ela começa, né? Cientistas brasileiros estão chamando esse ritual de a maior descoberta do século no combate ao rejuvenescimento facial. E milhares de mulheres brasileiras já estão usando essa nova técnica. Ok. Você vai ter uma lead que tenha exatamente a estrutura de uma lead que um copywriter sênior provavelmente escreveu, ou então de uma VSL que vendeu alguns milhões de reais, essa VSL especificamente acho que é uma VSL de 8 dígitos de faturamento, e você tem essa mesma estrutura agora para o seu nicho. E a chance disso daqui funcionar é extremamente alta, porque não fica uma copy de IA, vamos dizer assim, porque você se baseou em um texto que ele foi feito por um humano, ou então um texto que validou e escalou, e agora você só trocou os elementos colocando para cá. Só que, olha só, agora vem... E como que eu fiz essa VSL, então, de 100k, né? Que eu falei aqui. Eu fiz basicamente isso, tá? Eu peguei leads, mecanismo, todos os blocos da VSL e fiz exatamente isso. Eu mandei no Cloud e mandei. E aí eu fui mandando, seguindo exatamente isso daqui. Eu mandava, Cloud, aqui está minha lead, aqui está uma lead de exemplo, e aqui está a ideia que eu quero desenvolver dentro dessa lead. E eu mandava toda a ideia, e ele construía com base na referência que eu tinha mandado, a quantidade de caracteres e tudo mais, e depois com base nisso criava ali, tá? Então, e aí assim nascia a lead, assim nascia a background story, enfim, todos esses blocos ali fazendo isso. Então, a entrega do vídeo é essa, tá? Agora vem a parte mais importante para falar para vocês, que é, olha, se você pega essa, então vamos voltar lá no Cloud, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu mandei um prompt para ele, mandei a minha lead de outro nicho, e ele me entregou aqui. Só que, olha só o que eu posso fazer agora. O meu truque da colher, agora vem o ponto. A copy, ela nasce muito, muito, muito antes da escrita, como eu falei. Ela nasce de entender as nuances. Dá uma olhadinha aqui, ó, por exemplo, nisso daqui. Essa é uma VSL, que acho que é do Instituto Experience, né, que fez, inclusive essa mulher era da VSL, que era essa técnica de rejuvenescimento com a colher, tá vendo? Então, assim, quem escreveu, acho que foi o Diogo, essa VSL, o que provavelmente aconteceu? Ele fez a pesquisa, viu esses vídeos aqui, olha a quantidade de pessoas usando a colher no rosto para rejuvenescer. Olha isso. É muita gente fazendo isso.
Então quer dizer que esse argumento está validado. Então o que eu fiz? Eu peguei a minha VSL e joguei esse argumento lá dentro. Só que olha só, ele começa a VSL, a lead que eu mandei de referência, olha como ela é, ó, ela fala assim, cientistas americanos. E aí ele faz o quê? Cientistas brasileiros, ele adapta para o Brasil. Mas eu não quero, ó, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou falar o seguinte, ó, meu mecanismo é o truque da colher, que estimula as áreas do rosto e libera, eu posso fazer libera X, Y e Z. Só colocar assim, né? Logo, eu acho que não faz muito sentido usar cientistas. Cientistas, enfim, não faz muito sentido usar cientistas. Pode ser algo com a ideia de caseiro, que vem viralizando, algo assim. Adapte todo o script para esse tom. Veja que agora eu tive a sensibilidade de falar, pô, se é uma coisa que a pessoa passa na testa, será que os cientistas realmente vão ter feito isso, sabe, essa descoberta? Acredito que não, né? Vamos lá. E olha só, ninguém esperava que um truque com uma colher fosse se tornar o segredo de rejuvenescimento mais comentado na internet. Milhares de mulheres brasileiras estão usando essa técnica caseira para ativar o músculo no rosto, não. Então ele começa, a partir disso, a fazer toda a engenharia da minha VSL com base no que eu falei. Nossa, eu muito claro. Com base em tudo que eu falei. Então, o que eu tenho para dizer para vocês aqui, tá? Quando a gente vai usar a IA para escrever, uma das formas mais interessantes de usar é comando, template, input. Então, eu posso fazer, por exemplo, uma VSL pegando o mecanismo dela, mas jogando os pontos lógicos. Foi exatamente isso que eu fiz. Então, eu criei todos os pontos lógicos na mão e depois eu usei a IA para escrever aquilo dali. E assim, eu vou ser bem sério para vocês. Eu não acho que a IA é uma boa opção para escrever anúncios por alguns motivos, tá? Primeiro, porque é um texto pequeno demais. Então, o tempo que você levaria para fazer o input, às vezes é o mesmo tempo que você levaria para escrever na mão. A não ser que você use o processo que eu falei. Pega um anúncio já validado, seu, pega um anúncio de outro concorrente, ou do concorrente direto ou indireto, nicho premium, que seja, e faz. Só que assim, pessoal, esse vídeo ele era muito mais para conscientizar vocês sobre os perigos que o mercado tem aí, né? De pessoas que falam que desenvolveram tal coisa, fizeram tal coisa, quando na verdade usam um API. Um raio-x um pouquinho da IA, como ela realmente funciona. E se você quiser usar um pouco da IA, usar já com base no que você já tem, que já funcionou, buscando outros nichos, né, para fazer como que eu posso te dizer, enfim, esse combo ali de skills, vamos dizer assim, né, o comando, template, input, para criar seu anúncio, mas com base em algo que já existe e depois fazer, porque a gente já entendeu que ensinar uma IA a fazer anúncio não vai ser tão cedo que isso vai acontecer, porque o anúncio, ele exige muito mais coisas externas do que necessariamente a hora da escrita, a tomada de decisão e tudo mais, e mostrei tudo isso para vocês, então acho que essa aula ficou bem legal, não sei quantos minutos ela tem, deixa eu ver aqui, tá 30 minutos, mas é isso, pessoal, vocês podem usar sim a IA no dia a dia de vocês, eu acho que é muito interessante usar para pesquisa, mas para escrever realmente um anúncio, para escrever uma VSL, eu acho que a VSL ela é muito importante, obviamente, então a gente precisa colocar atenção nela. E se você quiser usar a IA para escrever, eu já escrevi algumas VSLs que escalaram muito, mas sempre usar isso daqui, tá? O template é você que vai encontrar, ou seja, às vezes vem, né, o que eu faço normalmente quando eu vou escrever com IA, vem alguma ideia muito boa na minha cabeça. Eu falo, nossa, essa ideia é muito boa, mas eu quero testar ela rápido. E quando vem uma ideia, automaticamente eu já associo essa ideia a algum repertório que eu tenho, alguma VSL que eu vi, alguma coisa que eu já fiz, então eu pego aquilo que eu já fiz, que eu já tenho, que já é minha referência como template. Então, vou dar um exemplo, né? Esses dias atrás eu fiz uma VSL que vendeu muito, assim, escalou bastante, e eu fiz justamente isso, tá? Eu peguei uma VSL de outro nicho, porque eu tinha lembrado alguma coisa nela, e aí eu criei os meus pontos lógicos aqui, o input, e simplesmente joguei pra IA, e ela fez, ficou impecável. E isso eu praticamente não revisei, tá? E deu muito certo. Então, assim, quer usar IA? Saiba que existe um passo muito antes disso. A IA não vai substituir você escrevendo. Eu acho que a mão na massa ela é muito mais do que a importância de tudo isso. A cópia ela não nasce na escrita. A IA ela pode ser muito bom escrever, ela pode ser genial, mas existe um processo muito anterior a isso, que é a tomada de decisão, formato, análise de mercado, como você vai conduzir aquilo dali, e essa condução você consegue fazer a IA conduzir por você, mas quem vai controlar tudo isso é você. Então, olhar para uma VSL, identificar que tá falando de cientista, mas na verdade é um truque caseiro, tá errado, incongruente, não vai fechar a conta, não vai converter, volta, muda. Então, são várias nuances que você precisa dominar antes de ir para uma IA, tá? E eu queria também alertar vocês desse segredinho aí da API, né? Que um monte de gente fala que é dono de IA, e hoje em dia, na verdade, são só um software ali, uma carcaça, e tudo no final das contas é o próprio Cloud que você já usa, o próprio Gemini que você já usa, o próprio GPT que você já utiliza aí no seu dia a dia. Minha recomendação para você é use IA com muita moderação, não faça ela te substituir, porque o ponto mais importante da IA é você oferecer as coisas para ela produzir,
e esse oferecer é mão na massa sua. A IA, ela pode deixar as pessoas muito preguiçosas. As pessoas, às vezes, quando começam a usar IA, param de pensar por si próprio. Então, toda vez que vai fazer alguma coisa mais complexa, chama o GPT. Ah, GPT, o que você faria nesse caso aqui? Né? Eu mesmo já me peguei em alguns momentos assim, e eu sempre tento me controlar. Às vezes, sei lá, você tem que escrever mensagem para fulano de tal, e é uma mensagem mais complexa. Eu pego, abro o áudio lá, escrevo e acabou. E eu, particularmente, não acho que isso é legal. Tá? Eu acho que isso vai tirar a capacidade de pensar. Essa capacidade de pensar é muito importante para a construção de boas ofertas. E é claro, tá, se você chegou até aqui, não se esqueça, dia 7 às 8 horas da noite, nós vamos abrir as vagas da nossa formação, da minha formação, juntamente com a Angélica, onde vai ser uma formação de copywriter 360, onde a gente vai passar todos os pontos que um bom copywriter precisa ter. E se você ainda não entrou no grupo de super interessados, clica aqui na descrição, no primeiro comentário, não sei, vai estar em algum lugar aqui. E lá vai ter um desconto muito interessante, algo que a gente não vai fazer em nenhum outro lugar, não é copy, isso é de verdade mesmo. Vai ser um desconto bem legal, bem bacana. E quem estiver lá vai receber esse desconto e com as informações, de repente, com antecedência ali, tá? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não quis criticar ninguém nesse vídeo, não quis falar mal de quem tem essas ferramentas, quem tem essas extensões, seja lá o que for. Quis só alertar mesmo você que às vezes está comprando algo que você... Às vezes não, 100% às vezes está comprando algo que você já tem. A única coisa que você não tem é o prompt que está ali nesse SaaS. E também alertar sobre IA. Ela é muito boa, ela pode te ajudar. Desde que você saiba o que você está fazendo, tá? E nunca ela vai substituir alguém escrevendo ali por várias questões que depois a gente pode falar também com mais profundidade. Fechou? Tamo junto, pessoal.